Hoje, os esportes de lutas orientais são muito populares entre nós. Os ocidentais aderiram totalmente às chamadas artes marciais, o Kung Fu da China, o Karatê do Japão e o Taekwondo da Coreia. Nos tempos primitivos, não importa onde vivessem, os homens tinham que desenvolver técnicas pessoais de luta para obterem alimento e se defenderem contra inimigos, inclusive animais selvagens. Tinham também que inventar armas de forma a tornar efetiva a defesa e facilitar a subsistência. Mesmo após a invenção das armas, o homem nunca deixou de promover o desenvolvimento do corpo e da mente, através da prática de diversas modalidades esportivas ou marciais, especialmente na forma de ritos religiosos. O Taekwondo, cuja tradução significa a arte de usar os pés e as mãos na luta, surgiu na Coreia há cerca de 1.300 anos. É a mais antiga das artes marciais, tendo provavelmente influenciado no surgimento das outras, conforme alguns documentos históricos. Em 770 a.C., a Coreia era dividida em 3 reinos: Silla, Goguryeo e Baekje. Silla, o menor deles, era constantemente invadido e saqueado pelos 2 vizinhos, e os jovens aristocratas e os militares formaram uma tropa da elite chamada Hwangdu. Essa tropa guerreira, em complemento ao treino normal com lanças, arcos, flechas e espadas, também se adestrou na prática da disciplina mental, física e em várias outras formas de lutas com os pés e as mãos, o soubak e outras. E o Taekwondo nasceu oficialmente naquele ano, na cidade de Sorobol, com o nome de Taekyon, cujo significado é chuta pulando. Alguns historiadores consideram o Taekwondo mais antigo ainda, pois o Taekyon foi o aprimoramento de várias lutas antigas, entre as quais o soubak. Durante os 36 anos de ocupação japonesa, toda a cultura coreana permaneceu estagnada, pois os invasores proibiram a prática do Taekyon, além de outras artes. Foi neste período que o karatê começou a ser difundido pelo mundo, tendo sido introduzido na Coreia em 1921. Quando o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial em 1945, os coreanos voltaram a treinar o Taekyon de forma ostensiva, pois nunca deixaram de treinar clandestinamente. E 10 anos depois, durante a guerra, Choi Hong-hai juntou esforços após diversas dissidências. Conseguiu em 1955 a união das diversas escolas e estilos, sendo adotado o nome de Taekwondo. Em 1985, criou-se a Korea Taekwondo Association. 2 anos mais tarde, fundou-se na Coreia a International Taekwondo Federation, que começou a formar turmas de instrutores internacionais e enviá-los a todos os países do mundo para difundir o nosso esporte. Em julho de 1970, a Federação Mundial mandou para o Brasil o mestre Sam Min-choo, oitavo dan que introduziu o Taekwondo em São Paulo. Em março de 1972, envia-nos o mestre Yu Ji-lee, sétimo dan que o introduziu no Rio de Janeiro. Eu plantei o taekwondo no Rio de Janeiro em 1972. Comandei 12 anos o taekwondo brasileiro. O Taekwondo é um esporte para todo físico, porque nele temos que movimentar todos os músculos e articulações do corpo humano. As pessoas se dedicam a um determinado esporte em razão de se adaptar a várias necessidades em meio ambiente, com o objetivo de preservar a vida. O Taekwondo é um esporte que atende racionalmente às necessidades de sobrevivência, mantendo um sistema uniformemente relacionado com as demandas interiores e exteriores de cada um. O Taekwondo é um complexo de posturas extremamente interligadas de atitudes sistemáticas e científicas, que movimentam todas as partes do corpo. Portanto, o Taekwondo transformou-se em um elemento essencial para preservar e manter a ordem das funções humanas. O Taekwondo é um esporte para todo o sistema físico, gerando energia em toda parte do corpo, desenvolvendo músculos e cérebro, despertando o desejo de agir. O homem não se satisfaz apenas em sobreviver, deseja viver bem e com saúde. Esta é a razão pelo qual o Taekwondo cultiva esse desejo através da combinação de atividades físicas. Os treinos trabalham todas as partes do corpo da criança, aumentando sua capacidade física, desenvolvendo principalmente sua coordenação motora. Os movimentos fundamentais para a progressão das habilidades infantis são explorados desde reflexos até movimentos especializados, facilitando o crescimento e o domínio corporal. A metodologia de ensino desenvolve a capacidade da criança de manter-se voltada à prática de arte marcial durante o período do treino,
Existe a capacidade de concentração nos treinos para absorver as técnicas lecionadas, preocupando-se em manter a atenção nos golpes e movimentos, bem como o equilíbrio de todo o corpo para executá-los. A criança acaba armazenando os ensinamentos com facilidade, aperfeiçoando sua capacidade de memorização. Melhora a coordenação motora, equilíbrio e concentração, estimula o aprendizado, força a resistência física, flexibilidade, respeito, disciplina e consciência cidadã. Quem determina se o aluno está preparado ou não para fazer o exame de faixa e se já tem o tempo exato de experiência é o professor, que a partir disso terá o direito de fazê-lo ou não, caso não queira. Atualmente, os materiais básicos exigidos para os exames de faixa são chutes e movimentos da graduação atual, punce, luta de apresentação e quebramento de tábua, a partir da faixa azul. Cada faixa colorida tem sua simbolização e significado, e cada federação adota uma sequência diferente de cores. De acordo com a Federação Mineira de Taekwondo, a ordem é branca, cinza, amarela, laranja, verde, roxa, azul, marrom, vermelha, ponteira e preta primeiro dan. Existem dois tipos de competição, a luta e campeonato de punce, que são realizados por equipe ou individual. Para se consagrar campeão, o competidor deverá executá-lo com concentração, demonstração de atitude real de combate com dinamismo, coordenação e precisão. Por equipe, ele deverá ser realizado de forma sincronizada. O punce é um conjunto de movimentos de defesas e ataques pré-programados em várias direções, conhecido como uma luta imaginária contra vários adversários imaginários. Em outras artes marciais, também temos a prática de sequências pré-programadas, sendo que cada uma conforme a sua origem. No karatê se chama kata, no kung fu se chama kate. O objetivo é somar mais pontos que o adversário durante a luta. Os pontos são conquistados com golpes no tronco e na cabeça. Os pontos são distribuídos da seguinte forma: chutes no protetor do tórax valem 2 pontos. Chutes diretos na cabeça valem 3 pontos. Chutes giratórios no protetor de tórax valem 4 pontos. Chutes giratórios na cabeça valem 5 pontos. Os chutes devem ser dados acima da cintura e apenas nas áreas cobertas por protetores que utilizam sensores que indicam quando o colete ou o capacete é tocado. Quando acontece o impacto, a informação é transferida por Wi-Fi para os computadores. Dessa forma, imediatamente a pontuação aparece nos monitores e nos placares. Como as categorias de Taekwondo variam de peso, também há mudanças entre sensibilidades dos sensores. Quanto mais pesados são os atletas, menor a sensibilidade. Como vestimenta, utiliza-se o dobuque, composto de casaco e calça. Na cintura, usa-se uma faixa. Para garantir a integridade dos atletas, são usados vários equipamentos de proteção, como colete, capacete, protetores de mãos e protetores de pés. Por baixo do dobuque são usados protetores genitais, caneleiras e protetores de antebraço. Os atletas devem usar ainda um protetor bucal. Os golpes permitidos no Taekwondo são as técnicas de punho e as técnicas de pé, ou seja, são socos e chutes. As técnicas de punho usam a parte da frente do punho firmemente cerrado durante o alongamento completo do braço e só podem ser deferidos na área permitida do tronco do adversário. As técnicas de pé empregam a parte do pé abaixo do osso do tornozelo e podem ser deferidas no tórax e no rosto. São mais utilizadas do que as técnicas de punho. Como em outras lutas, no Taekwondo também pode ocorrer nocaute. Acontece quando um dos lutadores aplica um golpe que derruba seu adversário no chão, incapacitando-o de continuar a lutar. É necessário que o atleta permaneça 10 segundos no chão para ser considerado nocaute. Se houver empate nos 3 rounds, um quarto round de 1 minuto é disputado. Nele, o lutador que primeiro somar 2 pontos será o vencedor. Caso, ainda assim, o empate persista, os árbitros decidem o vencedor. O Taekwondo foi incluído nos Jogos Olímpicos em 1988, em Seul, mas apenas como esporte de demonstração. Passou a valer medalha nos Jogos de Sydney, em 2000.
O taekwondo brasileiro tem uma legião de atletas que elevou o nome do país no cenário nacional e internacional. Fábio Goulart, o santista, sagrou-se bicampeão americano em 1990, em Porto Rico, e na sequência em 1991, em Cuba. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Natália Falavigna se tornou a primeira medalhista brasileira do taekwondo. Ela conquistou o bronze na categoria peso médio. Marcel Wenceslau, nascido em São Paulo, é campeão pan-americano, bicampeão dos Jogos Sul-Americanos e tem 2 medalhas de bronze em mundiais. Márcio Wenceslau começou a praticar taekwondo aos 10 anos após assistir a uma reportagem sobre o esporte. Assim como o irmão, apresenta grandes vitórias, é medalhista de prata no Pan-Americano do Rio de Janeiro e de bronze na edição de 2011. Michael Andrade, nascido em Minas Gerais, ganhou visibilidade nacional ao faturar o bronze nas Olimpíadas de 2016, a primeira medalha masculina brasileira no evento. Em seu currículo, há ainda uma prata e um bronze, assim como o terceiro lugar em um Pan-Americano e no Mundial Militar. Atualmente, nosso representante olímpico é mineiro, Ícaro Miguel, que conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Taekwondo 2019, nos pesos pesados masculino. E de acordo com a Confederação Brasileira de Taekwondo, ele ocupa a primeira posição no ranking mundial. A brasileira Caroline Gomes é campeã do Aberto de Riyadh, considerado o primeiro mundial feminino, se tornando o número 1 do mundo. E a nossa representante olímpica atual é Milena Titanelli Guimarães, que conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano nos Estados Unidos. Em 2019, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial realizado em Manchester, na Inglaterra. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do mesmo ano no Peru. Milena disputou os Jogos Olímpicos de 2020, realizados em 2021 em Tóquio, no Japão. Chegou até disputa pela medalha do bronze, mas acabou derrotada.